Bom dia. Nesse vídeo vamos comentar sobre a Guerra dos 100 Anos, ou melhor, vamos comentar algumas coisas que antecedem a Guerra dos 100 Anos, né? Inicialmente essa guerra aí, ela não durou um século, ela durou 116 anos. Isso foi um problema de análise do século XIX. A pessoa que disse, agora não lembro mais, que definiu 100 anos, não soube aí contar. Ela durou de 1337 a 1453, né? 116 anos, portanto. Ela se insere num contexto de desgraças que o século XIV foi cometido, né? Então, o século XIV, 1300 e alguma coisa, foi um século de desgraças, né? E marca ali o fim da Idade Média. Então, teve fome, teve a grande peste, teve o grande cisma do Ocidente, teve a decadência do pensamento e teve a guerra dos 100 anos. A Guerra dos 100 Anos também envolveram outras nações que se aliaram à Inglaterra ou à França, e também envolveram problemas domésticos na França e na Inglaterra. Agora, uma coisa interessante de se notar é que essa guerra se insere num longo de conflitos que aconteceram entre a França e a Inglaterra, ou seja, não teve só esse conflito entre as duas nações. Desde a invasão de Guilherme o Conquistador, né, que ele era normando, em 1066, até as guerras napoleônicas, a França e a Inglaterra tiveram 32 guerras, acredito, mais de 30 foram. E até a Guerra dos 100 Anos eu teve tido umas 10 guerras, e depois da Guerra dos 100 Anos, obviamente, mais umas 20 guerras. Então, essas duas nações sempre lutaram, né, ou pelo menos durante um período de 800 anos, elas sempre lutaram entre elas. E essa guerra foi a mais longa entre a França e a Inglaterra. Então, não foi a única, né? Assim, antes dessa guerra, tivemos guerra entre 1109, guerra de 1116, guerra de 1123, etc. Um monte de conflitos, né? Esses conflitos foram na Idade Média entre na dinastia Plantageneta e a dinastia dos Valois, né? Família Valois e o Plantageneta durante o conflito da Guerra dos 100 Anos. Os Plantagenetas é de origem francesa e remete a Godofredo de Anjou, que participou da cruzada e adotou no emblema dele o nome de uma planta, né, em português chamada giesta, em francês gené. Por isso que vem Plantageneta, né? Planta é giesta, em francês gené. E aí se acabou Plantageneta. Aí, por uma série de casamentos, gerou então a dinastia inglesa dos Plantagenetas, né? Os Plantagenetas no auge chegaram a formar um império. O termo império é muito discutido, né? Mas se usa o Império dos Plantagenetas, que ocupou boa parte da França, né? Quase uns 40% da França eles ocuparam na parte ocidental. E desde a Aquitânia, que é o sudoeste da França, até a Normandia. E eles perderam esse domínio de fato numa guerra que envolveu o famoso João Sem Terra. Então, disputa entre a França e a Inglaterra, o João Sem Terra perdeu, e aí o rei da França assumiu a maior parte do controle dos domínios plantagenetas em território francês, né? Isso foi em 1214. Aí eles ficaram donos por direito, mas não de fato, até chegar um tratado negociado entre França e Inglaterra, Tratado de Paris de 1259, que pôs fim a vários domínios ingleses em terras francesas. Porém, os ingleses ainda mantiveram o domínio na Aquitânia, ou seja, tinham perdido regiões da Normandia, regiões do extremo norte, centro, que seria hoje noroeste da França, mas no sudoeste da França eles ainda tinham o controle, que era a região da Aquitânia, que foi uma região sensível ali de disputa entre França e Inglaterra, né? Então,
o Império Plantageneta acabou de fato em 1214 e de direito em 1259. Depois de 1259 os ingleses tinham domínio na Aquitânia, só que era um domínio curioso. Hoje, aos olhos do liberalismo, difícil de entender, mas aos olhos da Idade Média seria fácil, na qual o rei da Inglaterra ele era duque da Aquitânia, duque da Gasconha. Por uma coisa antiga, a Gasconha era vassala, né? A região duque da Gasconha era vassalo do rei da França. Então o rei da Inglaterra controlava o ducado da Aquitânia, mas tinha que prestar juramento feudal, né? Vassalagem ao rei da França por ele ser duque da Aquitânia, duque da Gasconha, né? O problema ali era a Gasconha. Gasconha tinha que prestar vassalagem ao rei da França. Então ele, como rei da Inglaterra, ele dominava a Inglaterra em locais com mais força. Agora, na Gasconha e na Aquitânia, o domínio dele era fraco porque ele tinha que prestar vassalagem ao rei da Inglaterra. Então, ele era o rei da Inglaterra, ele era ao mesmo tempo senhor, né, sucerano de várias possessões que ele tinha, mas em relação à Gasconha, ele era vassalo do rei da França. Curioso isso. Mas na Idade Média essas coisas eram comuns, ser vassalo de um senhor relativo a uma coisa e ser senhor e ter outros vassalos relativos a outra coisa, né? Então essas relações de vassalagem e sucerania eram complexas, né? E envolviam várias coisas diferentes. Um evento, uma guerra a última guerra antes da Guerra dos 100 Anos foi a guerra conhecida como de Saint-Sardos, de 1324, que envolveu Carlos IV, rei da França, e Henrique II, rei da Inglaterra, justamente o rei da Inglaterra. Eduardo II era o duque da Aquitânia, tinha que prestar vassalagem ao rei da França. Envolveram umas disputas na Aquitânia, houve até um mosteiro, né? E aí então o Carlos V resolveu invadir a Aquitânia. Eduardo II se defendeu, mas perdeu a guerra. Aí a França ampliou o controle em algumas áreas na Aquitânia, e uma parte da Aquitânia continuou sob domínio inglês, mas sempre tendo que prestar vassalagem ao rei da França. Aí, em consequência disso, enfraquecimento do Eduardo II lá na Inglaterra, ele teve que renunciar, né, em favor do seu filho Eduardo III. Só que o Eduardo II era casado com a Isabel, que era francesa, neta do Filipe II. Neta do Filipe o Belo, o triste Filipe o Belo, rei da França. Eu sei, as coisas são confusas mesmo. A Guerra dos 100 Anos tem muita confusão, parece coisa às vezes de novela. Envolve falsificação de documento, depois tem a entrada de uma grande santa, né, Santa Joana d'Arc, envolveu a aceitação do Eduardo III a Filipe de Valois, mas aí depois ele muda para trás, é uma confusão. Bom, mas voltando, Eduardo III era casado com Isabel, que era francesa, que a Isabel era neta de Filipe o Belo, que de Belo não tinha nada, né? Então ele era neto, então ele era então o Eduardo III, que era filho da Isabel francesa, então era descendente de Filipe o Belo. Então, teoricamente, ele teria direito à coroa francesa, se a coroa francesa, o Carlos IV, não tivesse deixado descendente. Foi o caso. Carlos IV, então, não deixou descendentes. Então, aí houve uma disputa pelo trono francês. De um lado, reclamando Eduardo III, porque ele era filho de Isabel da França, e, portanto, ele era neto de Filipe o Belo, né? É confuso mesmo. E aí, Carlos IV, então, morreu sem descendentes, só que os franceses, alegando a lei sálica, que só um homem poderia ocupar o trono francês, então negaram a Eduardo III direito à coroa, já que a mãe dele que teria posse, né, dos direitos da mãe. Como era mulher, então não poderia. Então, o homem mais próximo para a coroa seria, então, os descendentes de Carlos de Valois, né? Carlos de Valois era irmão do Filipe
o Belo, né? Ele tinha o título de Valois, e aí mudou um pouco, era a dinastia capetiana direta, aí vem um ramo da dinastia capetiana que era a casa de Valois, né? Então aí de Carlos Valois, aí passou para Filipe de Valois, né? Filipe de Valois então seria, e foi aclamado rei, né, pelas cortes francesas como o legítimo rei francês. Eduardo III chegou a aceitar isso, mas depois voltou atrás, e aí então foi o começo da Guerra dos 100 Anos, né, quando houve essa disputa pela sucessão francesa. Nós podemos dividir a Guerra dos 100 Anos em 3 ou 4 fases. Acho que a mais comum é 3 fases, a chamada Guerra Eduardiana, de 37 a 1360, a fase da Guerra Carolina, 1369-1389, e a última fase, fase lancastriana, que é de 1415 a 1463, né? A Guerra dos 100 Anos é tida como a última medieval e a primeira dos tempos modernos. Por quê? Porque aquelas questões de cavalaria, beleza, dos valores de cavalaria foram colocados à parte na Guerra dos 100 Anos, entrou uma nova mentalidade que seria a mentalidade da guerra na época moderna. Então, essa guerra aí dos 100 anos, ela marca essa transição de um jeito de guerrear para outro. Ela também marca, né, a consolidação de estados, tanto na Inglaterra como na França. Ela marca isso é importante, né, para Portugal e para o Brasil, né, indiretamente, que ela vai marcar também que Portugal ficou aliado da guerra, nessa guerra ficou aliado da Inglaterra, né? E também vai entrar problema em Portugal, outra crise sucessória em Portugal, que vai entrar São Nuno de Santa Maria, que aliás vai morrer no mesmo ano de Santa Joana d'Arc. Ela foi importante para a França, e São Nuno de Santa Maria para Portugal, os dois vão morrer no mesmo ano. Bem interessante e bem simbólico. Mas o que essa guerra tem a ver com Portugal? Tem a ver na rota comercial. Como a França era a grande potência da Idade Média, com a Guerra dos 100 Anos e conflitos internos da França, houve um enfraquecimento das rotas comerciais que buscaram caminhos alternativos. E um dos caminhos alternativos foi justamente Portugal. Portugal era um nada no século XIII, um lugar de fim de Europa, era pobre, e aí por causa da Guerra dos 100 Anos e fluxo de relações comerciais indo para Portugal, enfraquecimento de rota na Flandres, Portugal acabou, então, apesar de todas as desgraças do século XIV, Portugal acabou enriquecendo e aproveitando a situação comercial. Não foi só por isso que Portugal foi aos mares, claro, mas isso acabou tendo esse efeito positivo em Portugal. Então, sai um deslocamento, né, da França, que se enfraquece, e aí um fortalecimento em Portugal, que vai ser aquela nação que, entre aspas, vai salvar a Idade Média da desgraça, buscando novas rotas de comércio nas Índias, e se lançou para os mares, né? Então, a Guerra dos 100 Anos também teve esse reflexo em Portugal. Lembro que a Escola da Verdade Histórica está com 21,99% de desconto até domingo, dia 30. Vocês sabem que nossas ofertas envolvem sempre bônus com livros, etc. E essa é a primeira oferta que fazemos com desconto. Aproveite para fazer essa matrícula com mais de R$100 de desconto. Aí poderiam perguntar, por que não foi arredondado, né? Porque nós estamos em período de censura, por isso que o valor não foi arredondado. Agora a guerra de modo sistemático nós vamos abordar em outros vídeos. Por enquanto ficamos por aqui então. Obrigado.